Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar um pouco sobre conto maravilhoso. Vamos trabalhar as características do texto, as características, os elementos composicionais que constituem este gênero discursivo literário que nós denominamos de conto maravilhoso. Parabenizo vocês por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, né? São a esperança de que as coisas sempre vão melhorar no nosso país e venham comigo aqui. Os objetivos da aula consistem em fazer a leitura e a interpretação de um conto maravilhoso, vamos identificar o elemento mágico no conto e reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Você gosta de histórias com personagens que só poderiam existir na ficção? Né? Às vezes você está lendo ali uma história, um conto, uma crônica, um romance e você percebe que nessa história aparecem algumas situações que não são do nosso mundo natural, né? Que não são vistas cotidianamente na nossa realidade, como por exemplo a presença de animais, plantas e objetos falantes. Então, se isso aconteceu na tua história, nós estamos diante de algo que foge os elementos naturais. Se for conto, vamos denominar então de conto maravilhoso. E vamos fazer a leitura de um deles. Convido vocês aqui, olhem o título. O Sapateiro e os Duendes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas, nem assim, ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que, finalmente, tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte. E a nossa primeira atividade traz uma retomada desse conto, desse fragmento desse conto que acabamos de ler. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Quais são as características aqui, a caracterização do personagem, né? Como que o sapateiro é descrito? Um tempo para vocês treinarem a escrita, elaborando uma, duas frases para responder a nossa primeira questão. Retomando então, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta. Então, o sapateiro é descrito como um homem trabalhador e honesto, né? São duas características observáveis nele, né? Ele, além de ser trabalhador, é uma pessoa honesta, que não trapaceia, que não engana, que não lubridia os outros, né? Continuando a leitura, pessoal, comigo aqui então. De manhã cedo, depois de dizer
suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos, sobre a mesa. Naquele mesmo dia, apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. Assim aconteceu todas as noites. Certa noite, perto do Natal, ele lhe disse: gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 duendes que se sentaram na bancada do sapateiro. Pegaram o couro cortando e começaram a preguear com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa como um raio. Percebam que temos aqui esses elementos que fogem às possibilidades de nós vermos no dia a dia, né, no mundo natural. Então a gente não vê duendes fazendo mágicas e malabarismos da forma como está presente nesse conto no nosso mundo natural, no nosso cotidiano, na nossa realidade concreta, né? Então, diante disso, a gente tem aqui que os duendes são alguns dos elementos que trazem magia e encantamento para esse conto, né? Então, isso justificaria o fato de denominarmos de conto maravilhoso dentro da nossa literatura. Vamos para a nossa segunda atividade? Observem que foram utilizados aqui os colchetes e dentro dos colchetes reticências. Isso indica o quê? Que uma parte do texto, um fragmento da história foi omitido, não está aqui explicitado para o leitor ler, certo? Então sempre que tivermos colchetes e reticências dentro, temos que interpretar dessa forma, né? Não está o texto na íntegra, uma parte foi omitida, foi extraída daqui. E começa assim a nossa proposta aqui de reflexão. Com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. A palavra boquiaberto está em negrito. E o que ela significa? Um tempo aí para vocês responderem a mais essa atividade.
Muito bem, pessoal, observem aqui como ficou a nossa sugestão de resposta. Então, no trecho, a palavra em destaque, que é boquiaberto, significa o quê? Se a gente pensar no sentido literal, significa que o homem ficou de boca aberta, né? Então, foi feita ali uma união das duas palavras, boca aberta, e foi construída uma palavra diferente para expressar o mesmo sentido, né? Boquiaberto. A expressão enfatiza o estado de admiração do sapateiro, né? Então, dentro da nossa cultura da língua portuguesa, quando a gente diz algo me deixou de boca aberta, ou eu fiquei boquiaberta, eu estou dizendo que eu fiquei espantada ou eu fiquei admirada diante de determinada situação, né? Temos aqui uma derivação, uma palavra constituída, né? Por aglutinação, que a gente chama, né? É um composto, né? Porque como altera as letras, a gente chama de aglutinação, né? Algumas são eliminadas, são inseridas outras letras, né? O Q, o I, por exemplo, é inserido, e aí constitui-se uma nova palavra com um significado semelhante àquele original das duas palavras anteriores que o constituíram, né? Boca aberta, boquiaberto. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns, acertaram. E vamos relembrar agora as características do nosso conto maravilhoso. Vocês sabem que na nossa língua portuguesa, na nossa literatura, a gente trabalha muito com a questão dos gêneros textuais, né? Então temos textos de diversos gêneros, né? Na literatura podemos ter os gêneros literários conto, crônica, romance, poesia. Nessa aula estamos analisando com mais detalhes as características do conto e especificamente o conto maravilhoso, né? Então vejam que o adjetivo maravilhoso aqui, ele é utilizado com um sentido diferente daquela palavra, daquele adjetivo que vocês estão acostumados a ver, né? Quando eu digo a aula foi maravilhosa, o aprendizado está sendo maravilhoso, eu estou utilizando aí num sentido de elogiar mesmo, né? As características de determinado sujeito, né? As aulas, o aprendizado e etc. Agora, quando eu tenho o conto é maravilhoso, nesse sentido de elementos da narrativa diferentes, né? Objetos falantes, pessoas que nesse caso temos personagens que são objetos, são animais que adquirem, na verdade, características de pessoas, né? Então, ele foge à nossa compreensão do mundo natural, ele foge àquilo que nós estamos acostumados a vivenciar. A gente tem aí mais um tom ficcional, temos o conto maravilhoso, né? Então, maravilhoso é uma palavra utilizada para determinar um determinado gênero literário com características que nós vamos analisar aqui, né, especificamente com mais detalhes. Então, observem que, geralmente, o conto maravilhoso apresenta elementos e situações fora daquilo que entendemos como natural, agregam personagens mágicos, além dos seres humanos, né? A gente tem que esses personagens mágicos, eles adquirem características de humanos, né? Que podem ser animais falantes, podem ser gênios, ogros, objetos animados, duendes e outros. Também objetiva a realização do herói ou da heroína, mediante conquista de tesouro e outros bens materiais, né? Então, o herói e a heroína, no conto maravilhoso, não é um ser humano, né? Nesse caso, a gente tem a presença de um animal, né? Ou de uma planta, ou de um determinado objeto. E aí o leitor cria uma empatia por esse personagem e quer que ele também se realize, né? Que ele atinja os seus objetivos. Também o conto maravilhoso enfatiza a parte material, sensorial e ética do ser humano. Olha que interessante. Então também os contos maravilhosos podem ter aí uma finalidade pedagógica, né, no sentido de nos auxiliar os leitores a construírem princípios e valores, certo? E vamos agora para a nossa terceira atividade. Então, observem aqui o fragmento. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 duendes que se sentaram na bancada do sapateiro. Pegaram o couro, cortando, e começaram a preguear com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal riqueza que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. Que fato chama a atenção para esse trecho? E aí, qual será o momento que o leitor tem aí uma atenção despertada nesse fragmento? Mais um tempo para essa atividade.
Vamos retomar, pessoal? Então, a nossa sugestão de resposta está aqui, né? O surgimento de 2 duendes que costuram e montam os sapatos. Né? Então, é isso que foge ao fenômeno natural vivenciado no cotidiano. Né? Tem um elemento aqui que vai além do que seria o nosso esperado, né? Se a gente for pensar numa realidade concreta. Né? Porque não é costume nosso ver duendes. Né? A gente só vê duendes nos desenhos animados, nos filmes e nas narrativas de ficção. Né? Então a gente tem a presença dos duendes aqui, eles surgem, né? E eles também têm atitudes humanas, eles costuram, montam os sapatos e ajudam o sapateiro a se realizar na estratégia, né, das buscas pela sobrevivência, certo? E vamos agora para a nossa quarta atividade. Então vamos reler. Certa noite, perto do Natal, ele lhe disse: gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. Por que as aspas foram utilizadas? E agora? Vocês têm algum palpite? Um tempo para essa resposta aí. Então, a nossa sugestão consiste em afirmar que as aspas foram utilizadas para indicar a fala do sapateiro. Né? Então, nós temos a presença do discurso direto nesse fragmento. O discurso direto é a representação da fala de um dos personagens do conto maravilhoso que estamos analisando. Nesse caso, né, a fala do sapateiro. Né? Vamos retomar aqui, ó. Certa noite, perto do Natal, ele lhe disse, abre aspas, gostaria de ficar observando esta noite para ver
quem vem fazer o trabalho por mim, fecha aspas, ponto final. Outra forma de marcar o discurso direto poderia ser por meio da utilização dos dois pontos e, na linha seguinte, parágrafo e travessão. Nós poderíamos ter ali, certa noite, perto do Natal, ele lhe disse, dois pontos, na outra linha, parágrafo e travessão, gostaria de ficar observando tal, né, até o final. Então vejam que nós temos duas possibilidades de fazer a marcação da fala direta, do discurso direto, que seria dois pontos e travessão, ou no caso do nosso exemplo aqui desse slide, a utilização das aspas. Então, o que estudamos nessa aula? Nessa aula nós lemos e interpretamos o conto O Sapateiro e os Duendes, compreendemos o que é o conto maravilhoso, certo? Estudamos ali quais são os elementos composicionais que constituem o conto maravilhoso, né? Tentamos interpretar por que se denomina de conto maravilhoso, né? Para além do significado do adjetivo maravilhoso, nós temos alguns elementos composicionais específicos que constituem esse tipo de narrativa, como, por exemplo, a presença de animais, objetos e podemos ter até plantas falantes com características de seres humanos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.